Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um de Glória em Glória com a Glória Paulo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Glória Paulo e aqui eu falo sobre Jesus, minha vida com Deus, minhas experiências e todo o resto, né? Que tem que ser dito. Então, para o vídeo de hoje, como podem ver no tema, eu vim falar um bocadinho sobre pressa, que é um assunto que Deus fala muito comigo e eu gostaria muito de partilhar o que Deus me ensinou acerca do mesmo tema para poder abençoar as vossas vidas, porque como jovem, como mulher, como estudante, como cidadã, eu muitas das vezes me encontro em situações que eu quero ter pressa. Quero colocar as minhas necessidades acima daquilo que Deus quer para mim e isso não é saudável. E hoje em dia há certas áreas da minha vida que eu não tenho ansiedade nenhuma. Eu gostaria muito de falar sobre isso. Acredito que esse tema vai ajudar muita gente. Mas antes de qualquer coisa, feliz ano novo, feliz 2025, que esse ano seja abençoado, cheio de bênçãos. Então, para início de conversas, eu gostaria de definir o que é pressa. Segundo o Google, a pressa é definida como uma grande necessidade de obter algo com precisão e urgência. A ansiedade é definida como um desejo veemente e impaciente. Em termos mais técnicos, também é definida como aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza com relação a qualquer contexto de perigo ou incerteza em qualquer situação ou área da vida. Ou seja, um sentimento desagradável, de medo, de apreensão, caracterizado por tensão e desconforto. Não, eu acho que das minhas experiências com Deus, um dos grandes exemplos de como Deus não tem preocupação com a nossa pressa, mas sim com as nossas necessidades, e Ele sabe, Ele é fiel a atendê-las, é o exemplo de Sara e Abraão. Abraão recebeu a promessa de que ele teria um filho, só que ele já era velho. E essa história passa-se em Gênesis 12. É uma história longa, mas muito interessante. Se fores um grande apreciador da leitura, vais gostar muito. Eu gosto muito de Gênesis 12. Gosto muito de Gênesis. E com essa história eu aprendo que Deus vai nos prometer coisas. Nós temos promessas na nossa vida. Mas o nosso posicionamento com relação a essas promessas é que vão definir se a gente vai alcançar ou não, ou vamos viver as promessas de maneira correta. Por exemplo, com Abraão, apesar de tudo que aconteceu, que eu vou tocar daqui a pouco nesse ponto, ele chegou sim a ter o filho, mas a que custo? Ele teve um filho antes, que não era o filho planejado, mas ele achou que seria. Ou seja, Abraão e Sara, no caso, pensaram que poderiam ajudar Deus e tomaram certas atitudes que nos prejudicam até hoje. Um dia mais detalhadamente eu vou falar sobre como a atitude de Sara e Abraão afetaram até o mundo. Essa não vai ser a última vez que eu vou falar sobre pressa aqui. Acho que é algo muito importante e é algo que Deus fala muito comigo. Foram pessoas que receberam promessa da parte de Deus e olharam muito para as circunstâncias. E conosco não é diferente. Nós muitas das vezes sabemos, temos a convicção no nosso coração de coisas que Deus vai fazer, mas por causa das situações, das circunstâncias, às vezes da nossa condição financeira, daquilo que nós temos e não temos, nós achamos que Deus não vai fazer. Por causa da nossa idade também, nós somos jovens, né? Pelo menos aqui eu falo com o público jovem, não sou, que passa por muitas coisas e sente aquela pressão de ter que alcançar certas coisas até certa idade e depois se cobra e depois fica ansioso e depois fica triste e depois procura meios muitas das vezes que não glorificam a Deus para alcançar essas coisas que acha que deve ter. Sendo que o que nós deveríamos realmente fazer é ter fé e trabalhar, porque não adianta ter fé sem obras e obras sem fé. Deus não tem problema com as nossas necessidades. Ele sabe exatamente todas as coisas que a gente precisa e tudo que a gente passa, Ele está conosco. Ele tem problema com a nossa pressa. A pressa é tão problemática porque nos impede de fazer as coisas corretamente. Há momentos que a gente tem que se apressar, sim, mas a pressa incorreta leva à ansiedade. Eu já sofri muito com ansiedade, eu sou testemunho vivo disso e até hoje eu luto contra isso. E eu digo que não é bom viver de ansiedade em ansiedade, de preocupação em preocupação, de tristeza em tristeza e pensar que a qualquer momento vai chegar uma desgraça iminente ou todo mundo está melhor que eu. Na vida, nós podemos tomar decisões erradas
e realmente essas decisões erradas nos afetarem. Mas eu acredito e aconselho as pessoas a não olharem muito para o passado, mas olharem para frente, porque o passado já foi. E a única coisa que a gente tem é o presente e o futuro. E o presente é realmente um presente, por isso que se chama presente. O que a gente faz depois da gente errar, depois da gente falhar, é o que conta. Um outro grande problema que existe é a comparação e ouvir constantemente os comentários negativos. Eu não quero ser insensível, porque eu sou pessoa, sou ser humano, sou jovem, sou mulher, e eu sei que em certas idades nós sofremos muitas pressões em diferentes aspectos e as pessoas fazem comentários negativos, o que nos leva a querer tomar decisões que não vão nos ajudar em nada, decisões que só vão nos prejudicar, mas no momento parecem boas. Por isso que eu quero te incentivar a realmente confiar e descansar em Deus. A obediência a Deus nem sempre traz recompensa imediata, mas gera disciplina. E disciplina simplesmente não tem preço. O que a gente colhe quando a gente desobedece a Deus nos fere, quebra princípios, e princípios quebrados nos quebram também. Eu pensei que tomando certas atitudes eu estava a ajudar Deus, mas não, eu só estava a dar ouvidos à minha ansiedade. Então a pergunta que se levanta nessa situação é: como realmente fazer as coisas certas, sendo que muitas das vezes eu já estou atrasado na vida, muitas das vezes eu já estou para trás, eu não tenho o que os outros têm. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esse pensamento é completamente errado. Cada um nessa vida tem a sua história, tem o seu testemunho, tem o jeito que vai caminhar, que não vai ser igual ao dos outros, mas não quer dizer que nós sejamos desgraçados porque cometemos erros no passado. Realmente os nossos erros só nos definem quando a gente se prende neles, quando a gente não toma atitude, sabe? Quando a gente não tem fé de ir e fazer o que a gente deve fazer. Então, como é que nós devemos reagir em face a situações que a gente sente que está atrasado, que a gente sente que já não tem esperança, que os outros têm, eu não tenho? Pessoas da minha idade já conseguiram casa, já conseguiram carro, já conseguiram uma vida de sucesso, já conseguiram uma empresa. E eu sei como é que as pressões e as coisas funcionam quando toca nesse assunto. Então, me compadeço muito com as pessoas que vivem momentos de ansiedade e sentem muita pressa para alcançar as coisas, porque eu já vivi muito isso. Muitos de nós temos a mania de julgar Sara por, primeiro, ter rido quando ela ouviu que ela geraria uma vida e ter a atitude de entregar a sua serva a Abraão para ter o bendito filho da promessa. Nós julgamos muito ela, mas no nosso dia a dia a gente faz isso. Quando nós ouvimos alguma coisa da parte de Deus, nós não queremos acreditar, não queremos confiar e acabamos passando para os outros a responsabilidade que é nossa, passando para pessoas que nem têm nada a ver com a nossa história, com a nossa essência. Houve momentos na minha vida que eu falei: pai, eu sei que talvez não queres isso, mas eu tô cansada já. Eu também quero viver certas coisas, eu também quero ter o que os outros têm. Eu tô cansada de esperar, eu vou fazer o que eu quero. E eu vos garanto que eu dei com a cara no chão, eu quebrei a cara porque eu desobedeci a Deus. E eu colhi as consequências disso. E pior do que colher as consequências dos nossos atos é saber que nós fomos os responsáveis por isso. Para além de passar pelo processo de perdão de Deus, do perdão pessoal também, de me perdoar, de dizer: olha, Glória, fizeste isso, mas passou. Então, nós não devemos ajudar Deus, Deus sabe. A única coisa que a gente tem que realmente fazer é viver uma vida de obediência, descansar em Deus, fazer tudo o que a gente tem que fazer e olhar, trabalhar nas áreas da nossa vida. Por exemplo, nós temos muita mania, temos pressa na vida sentimental e as coisas não estão a dar certo. Larga a vida sentimental, entrega nas mãos de Deus e foca em outras áreas, porque a nossa vida é só resumida em uma coisa. Existem várias coisas, existem os estudos, objetivos profissionais e tal. Eu acho que o grande problema da pressa é que ela desperta uma grande hiperatividade em nós, uma necessidade de fazer alguma coisa, sendo que a gente não tinha que fazer nada muitas das vezes. Muitas das vezes a gente só tinha que continuar a esperar em Deus. E a pressa faz isso, faz com que a gente tenha aquela necessidade, aquela urgência de agir de certas maneiras que
nós não tínhamos. A ansiedade nos ataca de tal maneira que a gente tem tanta energia para fazer coisas que Deus não nos falou para fazer. A gente vai lá e faz e depois dá tudo errado. A Sara não tinha nada que ter dito para sua serva ter um filho dela para dar para o seu marido, para ser o filho da promessa, porque não foi isso que Deus disse. Mas ela sentiu tanto a necessidade de fazer alguma coisa, pensando que Deus não estava a fazer nada, que ela fez o que fez e teve as consequências que teve. E o último ponto desse vídeo que eu gostaria de tocar, que eu até tive a refletir ontem, é: esperar dói. Não ter pressa dói. Ter fé dói também. Muitas das vezes a fé até nos humilha, para ser sincera. Eu já me senti humilhada por ter fé. Porque às vezes o cenário à nossa volta é tão contrário àquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer, que a gente se sente humilhado em ter fé. Se nós formos a fazer uma linha do tempo, desde o momento que Abraão recebeu a promessa e até o momento que a promessa se cumpriu, foram 25 anos. Sim, não foram 25 semanas, nem 25 meses, nem 25 dias. Foram 25 anos. Abraão recebeu a promessa aos 75 e só foi ter o filho aos 99, 100. Passaram-se mais de 20 anos até Abraão ver, tocar e contemplar a realização da promessa de Deus na sua vida. Não só isso, depois que Isaac nasceu, Deus ainda lhe provou, lhe dizendo para sacrificar. E Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho prontamente, porque ele creu que era a vontade de Deus. Esperar é difícil, principalmente quando o cenário à nossa volta não condiz em nada com a promessa de Deus para a nossa vida, não condiz em nada com a palavra de Deus, né? No sentido de que certas coisas deveriam acontecer e essas coisas não estão a acontecer. É humilhante, é muito difícil nós vermos certas coisas na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, na nossa universidade, no nosso trabalho, e a gente continuar a ter fé. Ter fé não é fácil. Ter fé é um ato de obediência, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, a fé não é para nos agradar, é para agradar a Deus. Isso é uma coisa que muitos de nós não entendemos. A nossa fé, a nossa oração, o nosso jejum não coloca Deus contra a parede. Muito pelo contrário, nós é que precisamos nos alinhar com a vontade de Deus. Nós é que precisamos estar debaixo da visão. Nós é que precisamos entender qual é que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós é que precisamos orar até que a vontade de Deus se torne a nossa, não que a nossa vontade se torne a vontade de Deus. É difícil, é muito difícil, muito difícil. Às vezes nós não temos força nem sequer para levantar, para ir fazer aquilo que a gente tem que fazer, para ir fazer aquilo que Deus nos diz para fazer, mas a gente tem que ir assim mesmo. E é muito difícil, não é fácil. Não é fácil nós estarmos a orar por pessoas, Deus estar a fazer na vida daquelas pessoas e nossa vida não acontecer nada. Não é fácil nós sabermos que certas coisas vão acontecer num determinado momento da nossa vida e esse momento nunca chegar. Não é fácil abrir mão de nós mesmos porque sabemos que aquilo que há em nós não agrada a Deus. Não é fácil. Pelo menos, eu sinto muita vergonha de estar nas redes sociais. Eu sinto muita vergonha de estar aqui. Às vezes me sinto muito ridícula. Mas eu abro mão disso, como abri mão hoje. Eu ontem estive a refletir bastante e organizei o meu dia ontem e eu até estava com planos de sair, mas eu estou aqui a gravar esse vídeo. Então não é fácil, é humilhante, é doloroso. E quando eu digo que a fé é humilhante, é no sentido de o cenário todo está contra ti, o cenário todo está contra aquilo que deveria ser o certo, mas você está agir na contramão daquilo que está acontecendo, no sentido contrário. Isso é muito doloroso, porque muitas das vezes as pessoas vão nos falar: isso que estás a fazer é ridículo, não estás mesmo a ver que isso não vai levar a lugar nenhum. Mas existe a convicção que Deus nos deu, aquela certeza que Deus nos deu, e a gente vai lá e faz, e a gente ouve muitos comentários negativos. Às vezes é sobre uma vida em castidade, às vezes é sobre uma coisa específica que Deus nos disse para fazer, e as pessoas nos humilham, e nós nos sentimos humilhados. O cenário nos humilha e nós nos sentimos humilhados. Nós ouvimos comentários negativos, até as pessoas próximas a nós que deveriam nos dar força, que deveriam estar ali para nos ajudar, ou nos ajudaram no princípio, no meio ou no final começam a fazer comentários negativos também, começam a nos colocar para baixo. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro sobre a história de Jó,
Muitos de nós criticamos a mulher de Jó por dizer a Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas muitas das vezes nós nos sentimos assim também. Nós nos comportamos como a mulher de Jó. Nós queremos acabar logo com o que nós estamos a viver. As coisas não estão acontecendo, as coisas não estão dando certo, a gente quer largar, a gente quer ficar bem, a gente quer se sentir bem, a gente quer ter paz a todo custo, mesmo que seja abrindo mão daquilo que Deus nos diz para fazer ou para ser. Mas Jó perseverou, assim como Jó perseverou, nós devemos perseverar também. Nós temos a mania também de romantizar muito a Bíblia e as experiências e a própria vida com Deus. Romantizar no sentido de que Deus vai dar tudo certo sempre, vai estar tudo bem sempre. Mas não é assim. Haverá dias que vai faltar, haverá dias que seremos humilhados, haverá dias que vamos mesmo levar desaforo para casa e teremos que levar desaforo para casa. Não porque é o certo, mas porque amamos a Deus e queremos glorificar a Deus com as nossas atitudes. Esse tema toca muito no meu coração porque eu gosto de falar de coisas que eu vivo. Eu gosto muito de ser empática. E eu acho que no nosso meio cristão também devemos falar sobre coisas que nós vivemos realmente no dia a dia. Acho que devemos simplificar as coisas com Deus. Sabe? Todo mundo está a viver as mesmas coisas muitas das vezes, só que ninguém fala. Eu estou aqui para falar sobre isso, eu gosto de ser sincero. So this is the word of God in Hebrews chapter 11, verse 1. Faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. A fé é a confiança naquilo que a gente espera e esperança naquilo que a gente não vê. Isso não tem nada a ver com coisas tangíveis. É uma coisa dura. Porque se você esperar alguma coisa que você não vê, é normal você se sentir ansioso. Mas toda vez que você se sentir ansioso, você tem que voltar para o ponto de partida e lembrar que podes não ver, mas estás à espera. E por causa dessa fé as coisas vão acontecer. Em Cristo está tudo bem. Erramos, mas a palavra do Senhor diz que se a gente confessar os nossos pecados e abandonar, Deus é justo e fiel para nos perdoar. Então, os teus erros, os teus pecados só vão deixar de te definir quando você tomar a atitude certa e você realmente se arrepender e deixar e começar uma nova jornada. E uma vez que estamos no princípio do ano, é a melhor altura para nós começarmos uma nova jornada com Cristo. Levarmos a nossa vida mais a sério, melhorarmos em todos os aspectos, em todos os sentidos, acadêmica, profissionalmente também. Então, essa é a melhor altura. A pressa, a ansiedade sempre vão bater na nossa porta, mas nós devemos nos defender com a palavra. Deus é fiel, Deus é digno da nossa confiança. Deus não é como as pessoas que nos magoaram. Deus não é como as pessoas que uma hora nos apoiam e depois nos largam. Deus é fiel, do princípio ao fim. Nós é que deixamos de ser fiéis se analisarmos bem. É muito fácil falar que eu não sei o que você está a passar, mas saiba que Deus é fiel. Não sei mesmo o que estás a passar, mas por ser pessoa como tu, cristã, e ter um relacionamento com Cristo, que eu sei que também não é fácil, eu te digo que Deus é fiel. Eu tenho vontade de ter pressa em certas áreas da minha vida, não minto, não nego, mas eu tenho que confiar na palavra. Se confiarmos em Deus, e somente confiando em Deus, é que a gente vai viver a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a melhor. Já falei aqui várias vezes que esperar não é fácil, confiar não é fácil, mas a vontade de Deus é a melhor. Deus quer nos livrar de muitas coisas que a gente não sabe, que a gente não viu, que a gente não ouviu. Deus sabe o que acontece na mente de todo mundo, as intenções dessas pessoas, o que essas pessoas falam de nós, o que eles querem de nós na verdade. Quando nós realmente colocamos Deus no princípio, no meio e no fim, nós realmente temos aquela confiança até no fundo do nosso coração. Nós vivemos uma vida de obediência, ainda que tudo esteja falling apart. Nós sabemos que Deus está conosco porque nós fizemos aquilo que Ele quis. A voz de Deus é completamente diferente da voz do inimigo. Ainda que Deus queira que a gente faça alguma coisa com uma certa urgência, não vai ser como a do inimigo. O inimigo muitas das vezes quer inibir a nossa consciência, mas Deus não. Deus nos deixa consciente daquilo que Ele quer que a gente faça. Então, sinta-se acolhida aqui neste canal, sinta-se acolhida por mim, pelo Espírito Santo, e dizer que estamos juntos na jornada, que Deus é fiel.
e depois vou editar o vídeo, vou juntar tudo e tudo vai fazer sentido. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te abençoado. Curte, deixa um comentário, conta o seu testemunho. Eu quero muito ouvir o teu testemunho. Me siga nas minhas redes sociais, me manda mensagem, me cumprimente, vamos conversar, vamos interagir. E é isso, Deus te abençoe, que Deus possa te ajudar.